Graça e paz, meus irmãos, que alegria, mais um dia, mais uma oportunidade, e vamos iniciar o nosso devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Vamos ao texto. Para aqueles que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Irmãos, o livro de Eclesiastes ele é tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, e ele foi escrito em um período de grande prosperidade e sabedoria em Israel. No entanto, ele fala sobre uma fragilidade da vida humana. E é fato que quando nós olhamos para a nossa vida, nós somos dotados de fragilidades, somos dotados de deficiências, de limitações. E uma dessas limitações é a limitação do entendimento humano com relação à soberania de Deus. Então, o livro de Eclesiastes, ele faz um contraste entre a limitação humana e a soberania de Deus. Quem nunca se pegou questionando como que Deus é soberano e mesmo assim nós olhamos a humanidade afundada em guerras? Aonde está Deus? O grande questionamento do homem. E no livro de Salomão, o livro de Eclesiastes, ele traz essa visão, a limitação humana diante da soberania de Deus. Em especial, esse capítulo que nós lemos, no capítulo 9, ele está falando sobre a imprevisibilidade da vida e da morte. Uma vez que isso é imprevisível, é circunstâncias. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é constituída de problemas, de soluções e outras coisas são circunstanciais. Por exemplo, a morte é algo circunstancial. É imprevisível, mas ela vai acontecer. E independente da condição social ou moral, todos estão sujeitos à morte. Todos, sejam ricos, sejam pobres, sejam sábios ou indoutos, todos estão entregues à morte, à finitude da vida. E aí nós podemos até entrar em alguns pensamentos filosóficos acerca da vida, que, como eu digo, que não há nada debaixo do céu que não venha se deteriorar. E talvez, meus irmãos, a beleza da vida esteja nessa certeza de que tudo que hoje os nossos olhos contemplam, tudo que aquilo os nossos ouvidos estão a escutar, nós podemos tocar através do tato, um dia vai se deteriorar. É a finitude da vida. Porém, temos duas formas de interpretar este versículo. Por quê? Se você é uma pessoa fatalista, uma pessoa que vê sempre o lado ruim das coisas, esse versículo é um convite para que você então deixe de viver. Então a vida não vale a pena, uma vez que eu vou morrer. Então não vale a pena. Mas por outro lado, a proposta aqui é trazer beleza. Que enquanto estamos vivos, há sim possibilidades. É o que a parte A do versículo diz. Lembrando que livro de sabedoria, livro de Eclesiastes, não dá para nós fazermos doutrina com esse versículo, nem com o livro de sabedoria, Eclesiastes, uma vez, primeiro, que é um livro antestamentário. E ali não é sobre a revelação divina, é sobre circunstâncias da vida, assim como o autor sagrado está falando da morte. Então, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, enquanto estamos vivos, enquanto Deus está nos dando este presente, uma vez que o dia que passou recebe o nome de ontem, o que virá amanhã e hoje é um presente. Então, realmente é um presente de Deus, ainda há esperança. Ainda há esperança. Então, o convite aqui é para você se levantar. O convite aqui é para você enxergar que ainda há vida em você. E se há vida, há possibilidade, há esperança. E nas parte B desse versículo, ele traz um verso, que era muito repetido na época a qual foi escrito o livro de Eclesiastes, que é sobre o cão. Quando nós olhamos
na história, o cachorro em si, no mundo antigo, o cachorro ele era considerado impuro e desprezível, enquanto o leão simbolizava força e realeza. E aqui Salomão ele argumenta que estar vivo, mesmo em uma condição humilde, ainda oferece oportunidades, enquanto a morte encerra todas elas. Por isso que ele diz, né? É melhor, porque vale mais um cão vivo do que um leão morto. E aí, trazendo para os nossos dias, é melhor, meu irmão, você ser um cão vivo do que um leão morto, ou seja, é melhor você ser manso, até ser taxado pelos outros como alguém covarde, alguém como que foge de discussões, do que aquele que diz que é o testa de ferro, mas morre. Então a sabedoria aqui não é sobre lutar contra todos, mas é vencer a si mesmo. Não é sobre travar uma guerra com todos que estão ao redor, mas é sobre você vencer a si mesmo. Então muitas vezes na nossa vida, no nosso chamado a ser cristão, é melhor ser um cão. É melhor ser o pacificador do que ser o leão que pode estar entregue à morte. O livro de Eclesiastes nos traz muitos pontos para nós aplicarmos através desse versículo. Primeiro ponto, valorize a vida e a oportunidade do hoje. Meu irmão, nós só temos o hoje. Nós só temos o hoje. Se nós olharmos a finitude das coisas, nós vamos ver a beleza de usufruir delas. Cada novo dia é uma oportunidade dada por Deus. Não vá desperdiçar este dia, meu irmão. Não desperdice. Enquanto estamos vivos, temos a chance de reconhecer, buscar a Deus e fazer o bem. Depois eu convido os irmãos a terminar de ler o livro de Eclesiastes no capítulo 9, porque ele traz coisas poderosas. Para além desse versículo que nós lemos, ele traz ensinamentos poderosíssimos nos versículos que dão seguimento a essa palavra. Então, enquanto estamos vivos, temos chance de recomeçar, buscar a Deus e fazer o bem. Lamentações capítulo 3, versículo 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meu irmão, mais um dia Deus tem renovado as suas misericórdias. E essas misericórdias recaem sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Talvez ontem não foi um dia bom. Talvez ontem o ato que você cometeu hoje está pesando na sua consciência, mas veja, creia, acredite, as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a tua vida, para você se levantar, para você fazer diferente, para que o pecado cometido no dia de ontem, hoje você venha resistir, para que você não faça de um erro uma vida de erros. Há misericórdia do Senhor sobre a tua vida. E o mais bonito desse versículo de Lamentações, grande é a tua fidelidade. Deus não age para com os seus filhos com lealdade. Aliás, permita-me e perdoem até a minha aplicação, mas lealdade é coisa de bandido. À medida de que eu sou leal enquanto ele for leal a mim. Não, Deus é fiel. É sobre um contrato unilateral e não bilateral. O que seria um contrato bilateral? Ora, se o outro quebra o contrato, uma das cláusulas contratuais, ele está me dando a possibilidade de encerrar esse contrato. E com Deus não funciona assim. Deus é fiel, ele permanece sendo fiel, porque não é sobre quem agiu de infidelidade com ele, é sobre ele, e ele permanece sendo fiel. Por isso ele renova a cada dia as suas misericórdias, meu irmão. Segundo ponto, não desista, ainda há esperança. Eu preciso falar para você, mãe, que está orando pela causa do seu filho que está nas drogas, no tráfico de drogas. Eu quero orar por você, pai. Quero dizer por você, pai, que está desempregado. Você que tem sido humilhado. Você que talvez não se sente mais útil. Meu irmão, que seja repreendido em nome de Jesus. Essa voz que diz que a tua vida não presta, que a tua vida é um erro. Você não é um erro. Você está vivo e ainda há esperança. Ainda
Deus opera milagres, Deus ainda abre saídas aonde não tem, independentemente das dificuldades. Enquanto há vida, há possibilidade de mudança. Deus pode reverter qualquer situação. Deus tira um assassino, no caso Paulo, e coloca ele como propagador do evangelho. É sobre este evangelho que eu creio, é sobre esse evangelho que eu prego e quero continuar a pregar. Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, receba daí paz da parte do Senhor, receba daí gozo. Sabe o que é gozo? Alegria. E essa palavra de Eclesiastes está nos convidando a retomar a alegria de viver. A tua vida não vai terminar em um ossário, a tua vida não vai terminar em um jazigo, a tua vida não termina num túmulo. A nossa vida tem um alvo certo, que é estar com Cristo nas mansões celestiais. Creia nisso. Creia que quando Cristo disse que Ele tem vida e abundância para nós, é um convite para viver a abundância dessa vida ainda enquanto estamos aqui nessa terra. Provar do céu, provar da graça, provar de uma nova vida com Cristo Jesus. Uma vida totalmente liberta, meu irmão, de estereótipos, libertas da expectativa do outro, a expectativa que o outro tem colocado em nós. Meu irmão, viva esse presente que Deus tem nos dado. E o terceiro e último ponto: aproveite o tempo para fazer o bem. A vida, meu irmão, é passageira. Eu falei aqui sobre a finitude. E eu creio que o belo da vida está na finitude dela. Principalmente nesse período. Nós precisamos entender que essa carne não nos detém. As coisas aqui são para ser usadas, usufruídas. Aliás, riqueza não é o acúmulo de coisas. Riqueza é o que você faz com as coisas que você tem. À medida que muitas pessoas têm muito, mas se sentem vazias. E aqui eu quero trazer Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Ó beleza tão nova e antiga, eis que te procurava fora, no entanto estavas dentro de mim, porque dentro do ser humano existe um espaço a qual só Deus pode preencher. Essa vida carnal é passageira. Deus nos quer por completo na eternidade com Ele. Então, devemos usá-la para cumprir o propósito de Deus. Meu irmão, é muita pequenez, eu digo até, é muito egoísmo da nossa parte acharmos que Deus nos trouxe nessa terra apenas para conseguir bens materiais. Achar que a nossa vida, que o propósito da nossa vida está resumido em conseguir algo. Não. A nossa vida precisa cumprir um propósito maior, um propósito de Deus. E de que forma eu posso corresponder a este propósito? Ajudando os outros e vivendo com sabedoria. Porque também tem a outra parte desse versículo. Ora, se ainda há esperança, porque o versículo 5 fala sobre a morte, que a nossa vida irá se findar. Então, já que minha vida vai se findar, eu vou viver então 10 anos e um dia. Não é sobre isso, mas é sobre uma vida com sabedoria, uma vida equilibrada. Gálatas capítulo 6, o versículo 9 ao 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Há um tempo de plantar, à medida que também há um tempo de colher. Se não houvermos desfalecido, sim, porque há sementes que hoje você joga na terra, que os seus netos, bisnetos irão colher o fruto. Por isso, meu irmão, toma-te consciência do que vai fazer. Não é sobre viver uma vida dissoluta como fez aquele filho pródigo, mas é sobre viver uma vida com sabedoria. Então, o versículo continua. Então, enquanto temos tempo, e ainda há tempo de restauração, meu irmão, há tempo de libertação, sim, meu irmão, há tempo de uma vida nova com Cristo. O que nós vamos fazer com esse tempo? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos da fé, aqueles que estão próximos de nós. É sobre isso, não é sobre uma perspectiva de uma vida que vai terminar no ossário, então ela tem que se esvair e se consumir nos bens dessa terra. Não, é sobre uma vida
na presença do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por tuas misericórdias que se renovam. Obrigado pela cruz de Jesus, porque se não fosse através da cruz de Cristo, nós não teríamos o dado da vida eterna. Pai, nos ajude, Senhor. Obrigado, como é bom saber que à medida que há misericórdias renovadas, há esperança. Não nos deixe, Senhor, desperdiçar o dia de hoje. Não nos deixe, ó Pai, abrir mão desse presente que o Senhor nos deu. Nos ajude, Pai. Tal como diz o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se mais um dia foi renovado, há fôlego, há vida em nós. Só nos cabe louvar e engrandecer esse grande Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.